falei antes, naquele pré, eu estou muito feliz da gente finalizar o ano falando de um assunto tão legal como é o assunto das novelas. E aí a gente está falando de mais de 70 anos de novelas. Tem 72 anos de novela. Globo tem mais de 300 produções, fora as outras emissoras inclusive que já não existem, né? E ficou muito difícil eu conseguir deixar tudo reunido nessa apresentação para que ela ficasse interessante. Então, essa apresentação, eu acredito que ela nem é 1%, não, modesto, né? Vamos aí, é uns 10% da história de tudo que é relacionado à novela, tá? Então, a gente vai começar agora, falando sobre o que é o gênero novela, né? Telenovela é caracterizada como uma história de ficção desenvolvida para apresentação na televisão. Ela tem a característica de ser dividida em episódios ou capítulos podem que seguem a continuação do anterior. Então, tem uma lógica ali para cada capítulo diferente de séries. E o sentido geral da trama é previsto inicialmente, mas o desenrolar e o desenlace não. E isso daqui é um ponto muito, muito importante para o gênero novela. E a gente vai ver isso depois, lá para frente, quando chegar mais perto das novelas atuais, nessas novelas da década de 10, depois dos anos 2000, a gente vai ver que o público ele tem um poder em cima da novela, né, da novela, da história, que ultrapassa aquilo que a emissora quer, às vezes não quer, e o que principalmente quem está escrevendo, porque quem está escrevendo vai no final dizer assim, peraí, não foi isso que eu pensei para tal personagem, mas o público quer que isso aconteça, então eu posso fazer ou não. Depende de vários fatores, tá? Mas aí tudo tem o seu início, né? A primeira novela do Brasil e do mundo, dentro desse gênero, foi A Sua Vida Me Pertence, que ela foi exibida e produzida pela extinta TV Tupi, em 1951. Aí eu coloquei aqui, sempre vai aparecer nessa apresentação várias curiosidades sobre a novela que eu falei e outras novelas também da casa. Então a gente vai falar agora sobre a Sua Vida Me Pertence. Essa novela ela estreou em 21 de dezembro de 1951 e terminou em 15 de fevereiro de 52. Então ela tem 15 capítulos exibidos ao vivo 2 vezes por semana. E aí a gente tem que para mim, durante o processo de procura, foi chocante saber que as novelas eram produzidas de forma ao vivo. Isso, hoje em dia, é inimaginável. E aí, A Sua Vida Me Pertence, ela foi um marco na história da televisão brasileira, porque ela foi a primeira a apresentar um beijo na TV. E aí eu grifei o beijo porque o beijo sempre foi um ponto muito importante para a novela, o desenrolar dessa novela, das novelas, mas também foi motivo de discussão na sociedade. E a gente vai entender isso mais para depois. E aí a Sua Vida Me Pertence, ela foi a primeira a apresentar um beijo na TV entre os protagonistas, né? Interpretado pelo Walter e pela Vida. O Brasil é o pioneiro no gênero, mas ele se inspira na radionovela que tem origem em Cuba nos anos 40. Então, aí temos aí anos de inspiração. Na mesma década, no caso, década de 50, outros canais começaram a produzir novelas, como a TV Paulista, que mais tarde seria a TV Globo, e ela produziu a novela Helena, e a Record TV, que já está com a nomenclatura nova, né, que agora depois virou TV Record de novo, não sei nem como é que tá, que produziu A Muralha em 1954. A, quando a TV, quando a TV Paulista, né, acabou, o canal ficou lá, o sinal, a Globo pegou para criar, né, a TV Globo. A primeira novela que eles colocaram foi Ilusões Perdidas. Foi uma novela que estreou em 65, 1965, e teve 56 capítulos, escrito pela Enya e dirigido pelo Líbero e pelo Sérgio. Aí a gente tem mais curiosidades sobre essa novela. E, na verdade, a gente tem curiosidades sobre o gênero novela, né? Que foi... Nos Estados Unidos, as telenovelas elas recebem o nome de soap operas, porque as primeiras produções na década de 60 eram patrocinadas por fabricantes de sabão. E aí, ao contrário das telenovelas, elas duravam de 6 a 8 meses. Desculpa, as novelas elas duram de 6 a 8 meses
pelo menos inicialmente. E aí a soap opera ela é exibida por anos. Então, se a gente trouxer para o Brasil algo parecido, vai ser Malhação, que foi ao ar pela TV Globo de 1995 a 2020, e Chiquititas, que aqui tem a soap opera argentina, mas também a brasileira, que é outro exemplo também conhecido de nesse formato, né? E aí o Brasil se tornou uma referência nesse gênero televisivo por décadas e ficou conhecido como o país das novelas. Algumas novelas brasileiras, como Escravizaura e Avenida Brasil, foram exportadas para mais de 100 países. E aí eu vou dar ênfase à Avenida Brasil porque foi um sucesso gigantesco. E é um sucesso que nem sempre se repete na TV, até pelos costumes que a sociedade tem, né, de consumo e também pela história envolvida. A gente vai ver isso mais à frente de identificação também do público. Mas 100 países é muita coisa, né? Aí a primeira produção a ser exibida diariamente foi ao ar apenas em 63, com a novela 25499 Ocupado, produzido pela TV Excelsior. E a novela mais longa da TV brasileira foi Redenção, também da TV Excelsior, com 196 capítulos exibidos entre 1966 e 1968. A novela mais longa da TV Globo é A Grande Mentira, que foi exibida entre 1968 e 1969 e teve 341 capítulos. E aqui fica a minha pergunta: qual seria a escala desses atores? É 6 em um? É 5 por 2? Como é? É 7 por zero? Não sabemos. A novela com maior audiência da história brasileira foi a Roque Santeiro, a famosa Roque Santeiro, que foi transmitida de 85 a 86 e teve 74 pontos no Ibope. E por que eu grifei os 74 pontos no Ibope? Porque isso é um cálculo, não vou fazer cálculo, não sou bom em matemática, mas só para vocês terem uma ideia, o Ibope ele mede de acordo com a praça. A praça seria as cidades. Então, o Ibope que é em São Paulo não é o mesmo que é o do Ibope do Rio, não é o mesmo do Ibope de Recife, enfim, tudo vai depender da audiência correspondente na região. Mas se faz uma média do Brasil, né? E aí você consegue ver se aquilo dali foi realmente um sucesso estrondoso ou se foi só uma coisa local. Isso daqui é bem importante a gente entender, porque lá para o futuro, digamos que a gente ainda está no passado, isso vai ser um ponto de discussão muito importante para o mercado publicitário, certo? Então, vamos continuar. Aí a gente vai falar sobre a famosa Chiquititas, né, que foi entre 97 a 2001, a Chiquititas Brasil, e a gente vai ver mais em curiosidades, foi lançada pelo SBT e alcançou a marca de 807 capítulos, adotando o formato de temporadas ou soap operas, como a gente já viu há algum tempinho atrás, né, alguns minutos atrás. Aí a gente tem várias curiosidades sobre Chiquititas aqui. Que a Chiquititas, né, ela foi coproduzida pelo SBT e pela TV argentina Telefe. Não sei se é essa pronúncia, mas será, pelo menos aqui. Ela foi baseada na telenovela argentina com o mesmo nome, né, e escrita pela a Cris Morena. A Chiquititas original estava sendo, quando o SBT, vou resumir todo esse texto aqui, quando o SBT ele colocou, disse, vamos fazer Chiquititas Brasil, a novela ainda tá, a Argentina ainda estava sendo gravada. Então, o que foi que eles fizeram? Que eu achei isso particularmente genial. Eles pegaram, formaram o elenco e levou tudo, tirou todo mundo aqui do Brasil, foi todo mundo para a Argentina para aproveitar os cenários, para aproveitar tudo. A equipe que já estava lá disponível, mas com, né, o idioma, o nosso idioma português, português do Brasil. E aí a gente entra já em um ponto que é bem sensível para algumas pessoas que gostam de novela. Para mim, sinceramente, não faz tanta diferença, que são os remakes. E salvo o engano, dependendo da novela, faz até dar vontade de xingar lá no Twitter. Mas, por enquanto, sobre Chiquititas, não. Que aí já tinham passado vários anos e em 2012 foi anunciado que o Chiquititas iria ganhar a segunda versão readaptada, né, da primeira feita pelo SBT, não da original.
que aí foi escrita pela Iris Abravanel, que seria a esposa e agora viúva do Silvio Santos, e autora de basicamente todas as novelas infantis, desse gênero, né, de novela infantis do SBT. Então ela fez isso para substituir Carrossel, que eu não pesquisei, não tenho certeza, mas eu acredito que ela já estava também inserida, que ela foi a autora principal, porque para vocês entenderem, uma novela ela tem um autor que assina, mas ela tem um grupo de colaboradores, de outros autores, né, que são autores colaboradores que fazem a trama andar, porque às vezes, dependendo da produção da novela, a produção é gigantesca, o elenco é gigantesco, são tantas histórias que o autor não daria conta, levando em consideração que uma novela hoje em dia começa é exibida de segunda a sábado com episódios aí, capítulos de 40 minutos, né? E aí, diferente da versão de 97, né, que era muito fiel à Argentina, a versão de 2013, porque essa novela foi gigantesca, por isso que 2012 virou 2013, ela teve os rumos alterados e eliminou alguns personagens aí centrais da primeira versão, como o Fran e a Fran e a Samuca, e o Somuca. Tudo. É isso. E aí o SBT, ele entendeu que comprar ou histórias de um outro país faz um sucesso muito bom. Então, antes de chegar na Chiquititas, né, que levou lá para a Argentina, eles já tinham comprado, né, em 82, ele estreou a sua primeira novela mexicana. Aí o gênero já estava pela América Latina correndo doido, né? E Os Ricos Também Choram foi a primeira telenovela mexicana exibida no SBT. E aí começou, depois que abriu essa novela, Os Ricos Também Choram, o pessoal gostou muito, dizendo tudo, o SBT dizendo assim, é isso, a gente tem que pegar as novelas todas agora do México e trazer para cá. Não só do México, eles pegaram novela da Venezuela, eu acredito que novela até do Chile, e da Argentina também, né? Inclusive, a título de curiosidade, Os Ricos Também Choram teve uma versão, um remake, né, português, mas que não foi bom. E aí eu trouxe aqui vários exemplos de novelas que foram sucesso na tela do SBT e algumas que ainda são. E eu vou além. Se colocarem todas as novelas, vai dar sucesso, porque está na memória afetiva das pessoas que gostam de TV e que gostam de novela. Então aqui a gente tem o Carrossel, né, a primeira versão do Carrossel. Temos a primeira versão, não, desculpa, eu tô já ficando louquinho, mas aqui é a versão do Carrossel original, a mexicana, a Maria do Bairro, a Usurpadora e a Feia Mais Bela, que é uma novela que a Raquel gosta muito. Eu que fiz questão de colocar ela aqui, mas ela gosta não dessa versão. E a gente já teve uma guerra de fandom aí que foi entre a novela, né, do México com a novela lá, acho que é dos Estados Unidos, a versão da Feia Mais Bela dos Estados Unidos. E aí a gente vai passeando pelas redes, né, que já faziam e fazem ainda essas novelas. Então a gente chega ao clássico Floribela, que foi o maior sucesso da Band, né? A Band que tinha tentado várias e várias vezes fazer novela, que eram novelas que, ao meu ver, eram tecnicamente boas, mas faltava um temperinho ali a mais, sabe? Mas a Floribela conseguiu furar essa bolha, que antes era mais Globo, o SBT com as novelas dele, a Record ainda tateando ali, né? Pelo menos nessa época de 2005 a 2006. Então, a Floribela conseguiu entrar num horário nobre, o horário nobre entende-se ali no horário do Jornal Nacional, de 8 até quase 10, e conseguiu ter bons pontos, né? Bons pontos no Ibope, sempre levando em consideração o que a grade da TV oferece. Por quê? Se você pega um Ibope na Grande São Paulo, tá? Você pega o Ibope da Floribela e compara com o Ibope, sei lá, de uma novela Uga Uga, que foi 2005 lá na Globo, você vai ver que tem uma diferença esmagadora. Mas não é porque as novelas são ruins ou que aquilo dali tá flopado, né? Como as pessoas falam hoje em dia. Mas não, é porque para uma novela Floribela ganhar um destaque nacional, né? Tanto na Grande São Paulo, que sempre é usada como um laboratório principal, mas a Floribela ter furado a bolha e ter virado um sucesso nacional,
ter lançado CD, enfim, ter virado um produto de sucesso da Band, isso já diz muita coisa. E ainda sobre a Band, né? A gente tem que falar sobre a Band porque a Band, para mim, é uma das maiores é, emissoras que tentam, sabe? Ela não descansa, até que chega um momento que ela vai descansar. Mas eles já produziam novelas de 1967 a 1970, e a emissora, na verdade, entre essas duas datas, 67 e 70, a emissora tinha produzido 7 telenovelas de forma contínua. Isso entende-se por acaba uma, começa a outra, acaba uma, começa a outra, às vezes duas ao mesmo tempo, e novelas longas, porque a gente tem novelas aí que são bem curtas, né? Como aquelas primeiras que a gente viu no começo da apresentação. E aí eles param porque para fechar o balanço, né? Vamos ver o que é que deu aqui. E aí voltam em 79 a 83 e produz aí 19 telenovelas. Por isso que eu acho que a Band é aquela emissora que é valente, assim. Ela quer porque quer fazer dar certo. Então, né, fica até uma lição pra gente, né? Quem acredita sempre alcança ou nem sempre alcança, né? Então temos aí ela vai para um pouco também, depois de produzir 19 telenovelas, né? Ela para e ela volta em 95 a 99, que ela produz mais 5 telenovelas, e as três últimas já perto dos anos 2000 foi Perdidos de Amor, Serras Azuis e Meu Pé de Laranja Lima. Sinceramente, não lembro de nenhuma dessas. O meu nome mais familiar para mim é Meu Pé de Laranja Lima, mas o resto nunca nem procurei e eu acredito também que não vale a pena. Opinião pessoal, tá? Após o sucesso de Floribela, né, dos anos lá 2005, a emissora voltou a produzir, porque ela entendeu que teve um gás ali. Então ela fez Paixões Proibidas, Dance, Dance, Dance e Água na Boca, sendo essa última exibida em 2008 e encerrando as produções até agora. Por que até agora? A Band entendeu que ela precisa tentar. Então, existe um burburinho dos bastidores, nada confirmado, que no próximo ano ela vai voltar a produzir novela. Isso com um diretor da Globo, eu esqueci agora o nome dele, mas depois a gente pesquisa. E vai ser uma novela voltada para o público católico. Então, isso vai ser bem interessante para uma emissora onde metade da grade é vendida para as igrejas evangélicas. Então, vai ser bem interessante. Vamos lá, prosseguindo. E aí a gente chega também na Record. A gente tem que dar o mérito a quem merece o mérito. E o responsável pelo mérito da Record e pela inauguração, assim como o SBT tem o gênero, né, de telenovelas infantis, que persiste, a Record também entendeu que precisava fazer uma novela para o público evangélico. Uma novela inspirada na Bíblia, que tem muitas histórias legais, e eles queriam fazer isso em formato de novela. Até então, antes dos Dez Mandamentos, existiam séries, né, especiais que eles faziam. Então, as séries, diferentes de novela, é o tempo de produção e também o número, né, de capítulos. Uma série, eu acho que a série que eles produziam antes, Sansão e Dalila e outras assim, tinham 50 capítulos, 49. Os Dez Mandamentos foi uma coisa gigantesca, assim, para você entender. Eles começaram quando a novela começou a furar a bolha que eu falo ela em alguns momentos na Grande São Paulo, o Ibope passar a Globo, que a Globo até então era a emissora que nunca era ultrapassada, né? Que nunca foi passada por ninguém. Então, os Dez Mandamentos tocou o terror lá para os marinhos, né? Para Globo. E aí a gente vai falar mais sobre os Dez Mandamentos. A novela ela foi produzida pela Record em 2 temporadas. E aí tivemos, eu vou falar um pouquinho mais sobre essas 2 temporadas, mas a gente teve entre 2015 e 2016. 2015 foi quando começou realmente a furar a bolha. E a novela, né, surpresa para ninguém, é uma adaptação dos livros bíblicos do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A novela narra a história de Moisés desde o nascimento até a sua morte e a libertação do povo hebreu, revelando os 10 mandamentos e a travessia do deserto. Então, até chegar a essa parte dos 10 mandamentos, mesmo que a novela seja os 10 mandamentos, a gente que assistiu a novela ouviu muito o famoso Moisés, com um X puxado, porque a novela era composta por dois tipos de atores. Era um núcleo que era todo mundo lá no Egito, tá?
mas era um grupo que é um ator que você via claramente que ele tem um sotaque mais de São Paulo, né, da região ali, e a maioria dos hebreus que ficavam lá era tudo do Rio. Então, Moisés era uma coisa que era sempre e constante. E isso era muito engraçado, porque eu acho que quando a gente tem 2015, né, a Globo já tinha produzido Avenida Brasil, já tinha produzido novelas como América, como Caminho das Índias, que eram de outros, eu acho que outras novelas agora não me falha a memória, mas novelas que tinham cuidado, inclusive, como a pessoa falava, né? De que forma a pessoa falava. Eu acho que faltou isso dentro da produção dos Dez Mandamentos. E aí cada capítulo da novela custou 70 mil, né? Não sei se esse número é um número superfaturado, mas pelos grandes investimentos, realmente foi uma novela muito fora da curva do que a Record estava propondo, e isso realmente virou um marco dentro da emissora, porque depois disso o público sempre estava esperando mais da Record, e a Record, ela não conseguia produzir como a Globo produz, porque a Globo ela tem todo um complexo para produção. O SBT também tem um complexo e eu acredito que eles também contam aí com a ajuda de produtoras, diferente da Globo, que basicamente, tirando a parte de efeitos especiais, mas a produção das novelas, por gravação, figurino, tudo é dentro da casa. E aí, por que eu tô falando isso? Porque a cena de abertura do Mar Vermelho, ela foi gravada fora, né, dos estúdios da Record, no Rio, e mesmo sendo no Rio, né, na Fazenda Lama Preta, e esse episódio especificamente, ele quebrou todos os recordes de audiência com média de 28 pontos na Grande São Paulo. E esse número aqui de 28 pontos é assustador para a Record, que numa média dentro de São Paulo ficava aí entre 8, vamos botar 5 e 8. Eles nunca chegavam para mais. E aí chegou nesse ponto com 28. Para vocês terem ideia, a título de comparação, a novela atual da Globo, a Mania de Você, ela tá com uma média de 21 pontos. E aí, esse episódio especificamente aqui do Mar Vermelho, né, da abertura do Mar Vermelho, teve 28 pontos. Então, é muita gente, muito mais gente assistindo um episódio. E aí eu assisti essa novela, tá? Então, eu poderia dizer que isso daqui só foi um ponto a mais para a narrativa da novela. Todo mundo já sabia como é que o Moisés ia acabar, como é aquela a discussão toda, né, o que era a novela, mas foi muito interessante acompanhar isso em formato de novela. Muita coisa podia ser descartada, mas, enfim, novela, né, obra aberta. Isso daqui eu ia colocar a imagem do Mar Vermelho. Não, na verdade não. Eu tirei, foi nessa aqui. Aí aqui são produções bíblicas, porque a novela, a Record ela entendeu que precisava abraçar esse público que já estava um tanto saturado de novelas da Globo, não queriam assistir as novelas do SBT e ficaram órfãos assim de novela, né? Não tinha ainda o Globoplay como tem hoje. Então, era muito nisso. Então, a gente tem aqui José do Egito, que não se enquadra como novela, mas se enquadra como série. A gente tem a Terra Prometida, que seria a parte 2 dos Dez Mandamentos, por isso que foi dividido em duas partes. Jezabel, que foi uma série muito boa. Sansão e Dalila, que foi uma série. O Rei Davi, que foi uma série. Aí a gente tem aqui Jesus como novela, já no formato de novela. O Rico e o Lázaro também foi série. Gênesis foi novela também, uma novela bem interessante porque tinha várias fases, eles fizeram Adão e Eva, depois fizeram outra parte de Gênesis e assim foi caminhando pela história. E uma novela que para mim se destaca é Apocalipse, porque foi a primeira novela contemporânea bíblica da Record e eu acho que eles conseguiram dar um tom bem interessante assim para a proposta de ser uma novela bíblica, né? E lembrando que a Record ela tem a supervisão da Igreja Universal, né? Então a Igreja Universal está acima dos interesses criativos, vou colocar assim, de entretenimento da Record. Então, foi uma novela que conversou bem para aquilo que a gente entende como Igreja Universal, né? Eles conseguiram conversar porque eles conseguiram colocar
um pessoal da Igreja Católica, que não era Igreja Católica, mas tem toda aquela, sabe, aquela discussão bem acalorada, mas foi uma produção bem boa. Aí a Record, tanto a Record como a Band, entenderam que, assim como a SBT, né, eles importam novelas de fora e isso fica mais barato, né, para casa, né, porque eles não conseguem, não vão ter o trabalho da produção, eles já vão comprar uma obra pronta. Eles começaram a colocar, importar as novelas turcas. E aí eu vou falar disso porque isso é muito interessante de ser falado no dia de hoje, nesse ano de 2024. Aí a gente vai passear por aqui. A primeira novela turca a ser exibida no Brasil foi uma que eu não vou conseguir falar o nome, por ser um nome turco. Infelizmente não falo. E foi exibida pela Band em 2015, né? Então, as novelas turcas já estavam sendo importadas para a América Latina e já estava virando uma febre. Assim como as novelas do Brasil, né, são exportadas para países da Europa e também da parte do Oriente, são também sucesso lá. O Portugal mesmo importa muito a novela da Globo, né? E aí a Band ela viu que isso alavancou, né, o número do Ibope deles, lembrando que o Ibope, lembrando não, salientando que o Ibope da Band é muito abaixo que o da Record. Então, se a Record fica ali entre 5 e, vamos botar 10, vai 5 e 10 na Grande São Paulo, a Band ela fica com entre 3, vou botar 1 a 3. Então, ela flutua muito nesses pontos bem pequenos, né, para ser uma rede é, conhecida pelo grande público. E aí a Band viu que isso foi muito bom. Ela exibiu, depois dessa primeira, ela exibiu Minha Vida. E aí a última, que foi a furada de bolha para colocar as novelas turcas de vez no cotidiano do brasileiro, foi Fatma Gul. Eu estou falando assim porque eu assisti essa novela. E essa novela, ela marcou de 3, quase 4 pontos a 5 pontos, dentro de um horário nobre. Então, isso já foi muito bom para a receita da Band, né? E aí, atualmente, a Record, que é muito conhecida por ser a novela que fala, né, que faz perdão, a novela que é especialista em novela bíblica, ela importou essa novela, Força de Mulher, que é uma novela muito boa, inclusive tem no Max, quem não quiser esperar, né, para assistir. É uma novela onde a protagonista ela sofre do começo ao fim e eu espero que no final ela tenha o seu merecido final feliz, né? Se não tiver, eu vou ficar muito irritado e vou protestar lá no Twitter. E aí, a novela Força de Mulher, ela tem hoje uma das maiores audiências dentro da Record. Mesmo a Record fazendo reprises s- quase sempre das mesmas produções no seu horário nobre. Por exemplo, agora está no ar Gênesis. Gênesis já foi repetida acho que umas 2 vezes. Mas vamos seguir. E aí aqui, ó, a Força de Mulher, ela, só para vocês terem ideia dessa questão dos pontos, né, do Ibope, é, entre o dia 18 e o dia 24 de novembro, ela alcançou 7,3 pontos. Isso é muito bom para a Record, que até então, depois que passou os 10 mandamentos, depois que passou todo esse fenômeno, não conseguiu repetir o feito, tá? E agora a gente vai falar da maioral, que é as novelas da Globo. E eu vou passar, eu estava falando antes dessa apresentação, que a gente já está se caminhando para o final, eu falei para o pessoal que estava no pré, né, que não tinha como, seria muito injusto da minha parte falar das novelas da Globo de acordo com aquilo que eu gosto de assistir. Porque a Globo, ela tem muita novela, mas muita novela. E novelas que nem sempre eu gosto, são as novelas que vocês gostam, enfim. Seria uma discussão muito injusta, sabe? Então eu trouxe aqui algumas informações sobre as novelas da Globo especificamente, mas sem puxar sardinha para uma ou outra. A Rede Globo já produziu 320 novelas, esse número que vai continuando, né? O Bem Amado foi a primeira novela em cores da TV brasileira, já na Globo. E O Bem Amado também foi a primeira novela da Globo a ser exportada para o mundo, mas foi Avenida Brasil, de 2012, escrita por João Manuel Carneiro, o mesmo autor de Mania de Você, a novela atual das 9 da Globo, a campeã de exportação, chegando a 148 países ao todo. Isso é muita coisa, é muita coisa. Digamos, eu acho que no total de países reconhecido pela ONU,
tem 193, né? E aí a Avenida Brasil chegou a 148 países. É muita coisa. Caminho das Índias, que foi lá de 2009, foi a primeira a vencer o Emmy Internacional, que isso foi muito bom para a gente, né, o mundo de novela, assim, que gosta, foi reconhecido um prêmio internacional. Explode Coração foi a primeira gravada no Projac, que atualmente é Estúdios Globo, e hoje está muito maior, inclusive. E a atriz Ana Rosa está no Guinness Book como a atriz que mais fez novela no mundo, por 43 novelas. Acho que ela não fez mais porque eu acredito que Deus levou. E a gente tem aqui dois atores que são medalhões, né, da casa, da Globo. O Emiliano Queiroz, que eu não tenho certeza se ainda está aqui entre nós, que ele fez 54 novelas, e a Suzana Vieira, que fez 41 novelas até hoje. Inclusive, Suzana Vieira, nesses cortes de gasto que a Globo tem feito ao longo do tempo, né, para liberar os seus talentos, Suzana Vieira é considerada a medalhão feminina mor, né? Ela está com um contrato vitalício e se eles fizeram isso pensando que ela iria com Deus logo mais, eles vão ter aí um prejuízo, porque a mulher, ela tá viva, muito viva, né? Só não tá conseguindo fazer novela, infelizmente. E aí eu vou falar, a gente está bem já no fizinho já da apresentação, mas eu vou falar agora de novela enquanto produto. A novela, enquanto produto, ela é uma, para o mercado publicitário, para o mercado no geral de entretenimento, ela é bem interessante você entender como é que faz. Porque a novela, em tese, é para você assistir em casa, para você assistir capítulo por capítulo, né? Você acompanhar aquela história. Mas, às vezes, a novela, ela fura tanto aquela bolha que ela vai para o cinema. E as pessoas consomem aquilo. Isso é o caso de Poliana, As Aventuras de Poliana, que também é um sucesso muito, muito bom no SBT. Inclusive, eles fizeram agora uma segunda versão, porque os atores já cresceram, né? Não tem como ficar imitando criança o tempo todo. Não é tipo Chaves, né? E Poliana agora virou As Aventuras de Poliana Moça, ou Poliana Moça, desculpa. O título é Poliana Moça. E repetiram os atores, mas não deu muito certo porque as crianças realmente queriam ver a Poliana, né? Antiguinha não queria ver uma coisa mais malhação. Carrossel também foi uma das novelas do SBT que virou filme. E aí a gente tem Carrossel 1 e Carrossel 2 no cinema. Os Dez Mandamentos, que foi uma sacada genial da Record, porque eles sabiam que a novela já estava muito bem na fita, né? Muito bem no Ibope, mas eles queriam levar esse legado de Dez Mandamentos por muito mais tempo, para conseguir muito mais grana. E eles conseguiram fazendo isso pegando a novela inteira e decupando até virar um filme de 2 horas. Então, foi bem uma produção cara, né? Precisa ir para o cinema. E depois eu conto umas curiosidades sobre os Dez Mandamentos do filme. Da Globo também, não podia ser diferente, né? A gente tem Cro, que foi um personagem da novela Fina Estampa, eu acho que 2009, ou não, 2019, 2009, 2009, a novela antiga. O Giovanni Prota, que era da Senhora do Destino, e temos aí a Dona Lourdes, que foi a última novela na pandemia, que foi Amor de Mãe. Então, acabou de uma forma bem ruim. Eles quiseram fazer porque tinha todo aquele apelo de ser uma mãe que era muito parecida com as mães do Brasil. E eles fizeram o Dona Lourdes o filme. O filme também não foi muito bem aceito, mas tudo certo, né? Precisava colocar um fim na personagem. E aí a gente entra na era de streaming, né? A gente consegue entender como é que o mercado ele está tentando reagir a essa invasão ou a essa preferência para as séries, né? Com a chegada da Netflix, com tantos outros streams que tem, a gente viu que popularizou o jeito de consumir uma série, uma história, que não estava sendo mais é, não era mais igual ao que era, sei lá, nos anos 2000, por exemplo, que as pessoas davam, até a Avenida Brasil mesmo, tipo, dava 40 de Ibope, 50 de Ibope. Hoje as novelas amargam números bem tristes, assim, na TV aberta, né? E aí os streamings começaram, as emissoras começaram a pensar em como é que podiam reverter isso. Então, foi lançada duas novelas no Globoplay, que é o serviço de streaming e acervo da Globo, e aí foi lançada a Verdades Secretas, e tudo isso em 2022. Verdades Secretas e Todas as Flores. Então, Verdades Secretas 2 já é derivada da Verdades Secretas 1, que foi um grande sucesso
na faixa das 23 horas. E aí eu nem entrei em faixas de novela aqui, porque senão ficaria gigantesco a apresentação. E aí a gente tem essas duas que foi um sucesso. Foi uma grande surpresa, Verdades Secretas por sua linguagem bem diferente, assim, né? Foi uma linguagem mais sexualizada, mas que tinha uma estética muito parecida com séries de fora. Eles investiram bem em iluminação, em texto, em jogo de câmera. E a gente tem Todas as Flores, que é uma clássica novela, mas voltada para o streaming. E o consumo dela foi bem diferente, porque geralmente a gente espera capítulo a capítulo. E dessa vez eles colocaram em lotes, colocaram 10 capítulos por semana. Então as pessoas iriam. Ficava ao seu critério de como é que você ia consumir. E por último, a gente tem a novela Beleza Fatal, que é a primeira novela do Max, da Max, não sei qual seria o artigo correto, é, e com talentos da Globo, né? Talentos todos, essa menina aqui, a Camila Pitanga, a Giovanna Antonelli e a Angel, eu não sei o nome dela, esqueci agora o nome dela, mas elas vão fazer essa Beleza Fatal, que vai estrear no dia 27 de janeiro do próximo ano, e promete ser uma novela bem interessante para essa disputa de novelas de streaming. Então a gente só vai conseguir ter números concretos quando a novela estrear e se de repente a novela for boa. Mas pelo teaser, é uma daqueles novelões que a gente hoje sente falta na TV aberta. E aí eu deixo aqui para vocês, antes de passar um filme, e que eu quero muito passar esse filme para vocês, para a gente ir pensando em qual vai ser o futuro das novelas, se os streams, as novelas vão migrar para o streaming, se as linguagens das novelas vão se moldar ainda mais ao estilo clássico, ao estilo contemporâneo que a gente vive. Qual seria, né, o futuro dessas novelas? Será que, de fato, sei lá, daqui a 50 anos a gente ainda vai ter novela? Quantas novelas ainda vão ser produzidas? Porque se a gente for pegar os dados do início, né, das outras emissoras para agora, as novelas mudaram muito o jeito de serem produzidas, né? Hoje a gente tem novela que dura 6 meses. Hoje a gente vive uma onda de remake gigantesco. Então, será que a gente não tem mais história para contar? Será que já esgotamos esse poço de criatividade e a gente precisa reciclar? Isso tudo tem uma discussão bem recente, que é da novela Vale Tudo, que vai ser para o próximo ano da Globo, na novela das 9, que é uma novela que ainda está muito viva na memória de muita gente. Então, será que seria legal mexer com essa memória? Não seria? Depois eu quero saber a opinião de vocês. E agora eu vou colocar esse vídeo e ao final desse vídeo a gente encerra e a gente começa a discutir, porque eu acho que eu tomei muito tempo, mas hoje é um dia especial de um novo tempo que começou. Então eu vou colocar aqui para vocês. Segura minha mão. Quer lembrar o passado? Terra nova, vida nova. Quer saber o futuro? Bendito progresso! Quer viver o agora? Você quer casar comigo? Claro que eu quero, grandalhão. Eu posso te contar uma história. Ei. Quer ouvir uma música? Se arrepiar com a cena? Aprender um assunto novo? Eu posso te contar. Te contar uma história. Sou mulher de categoria. Tá aqui o meu prêmio pra você. Você não presta, Raquel. Independência! A morte! E agora experimentarão a nossa ira! Fenomenal. Homenagem Globo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e finalizamos por aqui.